O meu intuito ao criar esse canal sempre foi tocar em assuntos que estejam relacionados ao meu dia a dia, mas que possam agregar para outras pessoas. Não só aquilo que está acontecendo agora, mas aquilo que já aconteceu, que já serviu como experiência para mim e que eu possa poder compartilhar a minha opinião para ajudar outras pessoas. E nesse vídeo eu vou falar sobre uma polêmica que aconteceu depois do jogo entre Flamengo e Botafogo, há 2 dias atrás. Eu vou abordar assuntos como o antigo Twitter, o novo X, cabelo frito, que foi o tema da discussão, se a Govinha chupa pica, o poder de pertencer à maioria, como a mídia mostra o que quer e uma verdadeira legião de idiotas. E como o tema central é o que aconteceu lá no Twitter, eu quero dizer para você qual é a minha relação com essa plataforma. Eu tenho um perfil lá, só que é um perfil que eu utilizo só para ver as atualizações. Eu não posto nada no X. E basicamente, se você tem uma conta como a minha, você vai estar inserido dentro de uma bolha e todas as informações mais relevantes e atuais você vai receber em primeira mão. E é claro, ali é uma rede de lacração, discussão, discórdia, raiva. Mas, como somos atualizados, a gente precisa estar dentro dessas bolhas. Até porque, se as primeiras coisas que acontecem são disponibilizadas lá, chegam primeiro lá, se você não tá lá, você vai ver sempre isso em segunda mão e vai ficar boiando na maioria das vezes. E o assunto que eu vou abordar aqui tem a ver com Bruno Henrique, atacante do Flamengo, e o Barbosa, zagueiro do Botafogo. Assim que o juiz apitou o final da partida, cara, aconteceu uma briga generalizada. Provavelmente você viu, né? O Barbosa foi para cima do Bruno Henrique, daí vieram os jogadores do Flamengo, do Botafogo, começaram a discutir, até que o Barbosa tomou um soco, enfim, foi uma loucura. Os jogadores do Botafogo ficaram esperando lá os do Flamengo no túnel, foi uma confusão. Tá, mas o que tem a ver? Tem a ver que simplesmente vazou um áudio lá no Twitter de um suposto torcedor, dirigente do Botafogo, falando que alguns jogadores do Botafogo apelidaram o Bruno Henrique de cara de travesti e cabelo frito. E aqui não vai ter lacração, eu não quero falar sobre quem tá certo, quem tá errado, sobre juízo de valor, eu quero falar sobre o que aconteceu e a minha visão. Simplesmente, depois desse áudio, começou a viralizar a torcida do Botafogo zoando, né, com o edit, mostrando lá a inteligência artificial, como se o Bruno Henrique tivesse cozinhando o cabelo dele, mostrando a foto do cabelo dele, provavelmente ali com prancha, né, que o Bruno Henrique é um cara negro, e aí, querendo ou não, acredito que ele prancha o cabelo, passa algum creme ali, e aí o cabelo fica no estilo meio alisado, né? E aí o pessoal falando que o cabelo dele parece que é um cabelo frito e tudo mais, e aí ligando o áudio do cara com isso e criando aí narrativas engraçadas e tudo mais sobre esse fato. E antes de tu falar que essa porra não é engraçada, eu não tô aqui querendo dizer se é engraçado ou se não é. Tô falando que as pessoas criaram situações engraçadas com esse fato, ponto. Passada aí aproximadamente meia hora depois que os torcedores do Botafogo começaram a compartilhar esses áudios, esses edits aí, a torcida do Flamengo veio em peso e outras torcidas também querendo dizer que parte da torcida do Botafogo estava sendo racista porque estava falando do cabelo de um jogador preto. E aí provavelmente tu sabe como o Twitter funciona quando tá tendo uma discussão. A torcida do Botafogo pegou esses perfis que estavam compartilhando e dizendo que eles estavam sendo racistas e começou a procurar tweets antigos entregando ali situações não só de homofobia, de racismo, de preconceito, de que esses torcedores que estavam criando a narrativa de racismo cometeram no passado. E aí eu separei aqui alguns prints desses torcedores que começaram a criar essa narrativa e o contraponto de torcedores do Botafogo resgatando esses tweets antigos. E o primeiro que eu peguei aqui para mostrar é o do Broca, que é o Alex CR Fla. Ele colocou assim, ó: os caras perseguiram o Vinícius Júnior e agora o Bruno Henrique. Aí ele botou essa foto aqui, que era uma foto que está sendo compartilhada, né, com um cara colocando que o Bruno Henrique tem cabelo frito. E aí resgataram simplesmente tweet do passado desse Broca, falando aqui, ó, um post de uma jornalista, Raíssa Simplício, falando: mais meninas que foram obrigadas a tirarem a camisa e ficarem sem sutiã. Elas não querem jogar a camisa fora. Aí ele foi e botou, ó: mais imagens, Raíssa, por favor. Ou seja, querendo mais imagens de provavelmente aqui menores de idade. E aí resgataram mais tweets desse cara aqui, do Broca, né? Aí ele cita aqui no dia 15 de maio de 2024, assim, ó: partidaça do Gerson. Obrigado, Vasco da Gama, por inventar o negro. Tá vendo? Beleza. E aí pegaram mais uma dele aqui também, ó, do dia 3/9 de 2023. E agora, Cegovinha, kkkk, chupar pica ou fazer gol? Beleza, aí pegaram aqui também uma tal de Iane Ellen, tá? Que teve quase 8.000 curtidas aí, ó, no tweet dela, tá? E ela colocou assim, ó: então a nova piada entre a torcida do Botafogo é falar do cabelo de uma pessoa preta? E ironizar o fato dele não ter gostado e falar que ia à justiça por, obviamente, enxergar crime de racismo? Ela postou isso aqui. E aí, o contraponto da torcida, resgataram esse
esse tweet dela aqui, ó, que eu vou ler aqui pra vocês. Segovinha chupa com destreza. Uma mamada doce, pura beleza. Mas cuidado, amigo, não se anime. O vício pode ser o fim do filme. Isso aqui foi um tweet da Iane há um tempo atrás, na época lá que estava tendo a zoação do Segovinha. E aí, antes de eu falar minha opinião, eu vi um tweet de um outro cara aqui também, que é o seguinte, provavelmente Alexandre, né, que Binho Pereira BFR. Ele colocou assim, ó: Segovinha chupa pica, muito engraçado, kkkk. Bruno Henrique frita o cabelo, racistas escrotos. Síndrome de vira-lata do caralho, flamenguistas como sempre os reis da hipocrisia. E aí tem outros comentários abaixo aqui do que esse cara escreveu, falando, citando aí os jovens do Ninho, que não deu em nada, e que eram jovens pretos também, que não tiveram o apoio da antiga diretoria, enfim, vários outros relatos de outras situações e tudo mais, que eu não vou ficar aqui entrando no mérito. E o motivo desse vídeo não é falar se tá certo, se tá errado, se é homofóbico, se é racista, não é isso. O motivo desse vídeo é para falar a importância de você estar incluído numa maioria. Por exemplo, enquanto parte da torcida do Botafogo fazia essas brincadeiras que pode ser encaradas de mau gosto, pode ser encarada como um preconceito com o Bruno Henrique, parte da torcida do Flamengo, que já fizeram brincadeiras semelhantes ou até piores do que essa, começaram a repercutir isso como um ato de preconceito. E aí, a bolha, obviamente, do Flamengo é muito maior do que a bolha do Botafogo. E faz com que o vilão seja o lado de lá. Ou seja, a brincadeira de lá é preconceito. A brincadeira de cá, não. O Segovinha chupa-pica não é homofobia. É simplesmente uma brincadeira. Enquanto o cabelo frito não é brincadeira. É preconceito. E aí, se você faz parte da minoria, não importa se isso foi só uma brincadeira ou não, isso vai ser considerado um preconceito. Por quê? Porque a parte da maioria criou essa narrativa e mais pessoas aderiram a essa narrativa de que foi um preconceito. Enquanto, na verdade, pode ter sido somente uma brincadeira, que eles mesmos poderiam ter feito. Ou, como prova aqui os tweets antigos, de quem teve mais acessos ali, mais curtidas, reverberando, trazendo isso à tona do assunto do preconceito, também fizeram no passado. E aí eu achei curioso como a mídia trouxe a público a informação de quem era o zagueiro reserva do Flamengo que deu soco no Barbosa e fez o Barbosa perder um dente. Aí tá aqui, ó, na Globo.com, vou ler para vocês. Quem é Cleiton? Conheça o zagueiro do Flamengo expulso por agredir Barbosa, do Botafogo. Aí embaixo tá assim, ó. Jogador de 21 anos, recebeu elogios de Tite e Felipe Luiz no passado. E aí eu faço uma pergunta para você. Será que se esse jogador, se essa discussão fosse entre Botafogo e Vasco, Botafogo e Fluminense, será que o jogador do Fluminense ou do Vasco, ou se fosse ao contrário, um zagueiro do Botafogo deu um soco num jogador do Flamengo, um zagueiro reserva do Botafogo deu um soco no jogador do Flamengo, será que no dia seguinte a gente ia ver uma matéria como essa no Globo.com? Provavelmente não. E aqui eu não tô falando se o Globo.com tá errado, se não tá. E não é esse o tema do vídeo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: se você tem uma treta acontecendo e você pode utilizar da maioria para atrair clique, tu vai fazer, e é exatamente isso que o Globo.com fez. E é exatamente aí que a gente entra naquela, de que a mídia ela vai mostrar o que quer. Ela vai reportar o que ela quer, da forma como ela quer, e tá tudo certo. Tá tudo certo. O ponto aqui é para você entender o seguinte, que se você não entender o poder da influência, provavelmente você é a massa de manobra. E o ponto aqui nem é sobre polarização, porque se você é flamenguista, você vai tender a olhar pela ótica do Flamengo, e se você for botafoguense, tu vai olhar pela ótica do Botafogo. E só o que eu quero dizer é que se você ficar entrando em polêmica, só tem a perder, porque tu vai ficar defendendo o lado A e lado B, quando na verdade quem tá propagando do lado A e do lado B, cara, já fez merda, já falou merda, e você tá ali do lado de um merda, na maioria das vezes. E na boa, eu quero saber a tua opinião sobre isso. Eu não quero que você diga quem tá certo, quem tá errado, se foi preconceito ou se não foi. Eu só quero dizer, se você não acredita que isso tudo é uma polarização vazia para um caralho, e que na verdade é uma legião de idiotas que, porra, já propagaram merda no passado e estão aqui cagando regra, propagando mais merda ainda no presente. Então me deixa saber o que você achou desse vídeo, curte aí, me dá essa moral, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que em breve tem muito mais.